Nós estamos, irmãos, estudando, começamos já os 4 domingos, as 4 quartas-feiras, estudando sobre os 10 mandamentos. E o objetivo de estarmos estudando os 10 mandamentos é aprendermos que estes mandamentos do Senhor são relevantes, ou seja, eles têm a ver conosco e que são contemporâneos, ou seja, é também para o homem de hoje. Então não ficou lá atrás, não caducaram, não tem nada a ver de retrógrado, não, Deus deu-nos a bênção de termos esses paradigmas absolutos para a nossa caminhada. Os primeiros estudos nós fizemos dando um contexto desses 10 mandamentos, a razão pela qual Deus deu, em que contexto Deus deu esses 10 mandamentos, qual o instrumento que estava na mente de Deus para que esses 10 mandamentos servissem. E nos outros 2 estudos últimos, nós estudamos sobre o primeiro mandamento, que foi exatamente os 3 primeiros versículos do capítulo 20 de Êxodo. Então nós ainda estamos aqui nos 3 primeiros versículos. Fizemos um fechamento do texto com relação a nós, do que Deus queria através destas palavras. Eu quero dizer para os irmãos também que nesse primeiro momento, eles, embora a Sociedade Bíblica Britânica, que é a que trabalhou a Bíblia no quadro que ela está hoje, não é? E deu-nos essa estrutura bíblica para que possamos ler capítulos, versículos, parágrafos, não é? Embora eles tenham colocado aí no capítulo 20 de Êxodo os 10 mandamentos, na realidade essa primeira aparição não traz 10 mandamentos. O texto diz assim: estas são as palavras que Deus falou a Moisés. Então, é somente didaticamente que nós vamos ver isso. Lá depois, na segunda tábua, que coloca, o texto traz 10 mandamentos. Mas aqui são as palavras de Deus, declarações de Deus, paradigmas de Deus, para o povo de Deus, que Deus enviou por intermédio de Moisés. Então vamos ler juntos esses 3 versículos, vamos recapitular alguma coisa que nós já estudamos e entramos naquilo que vamos conversar hoje sobre este texto. A palavra diz: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, irmãos, aqui nós temos a primeira realidade do Senhor. E o que nós aprendemos nas quartas-feiras passadas foi o seguinte: não importa muito quem está em que posição nas nossas vidas, desde que resolvamos a questão de quem está em primeiro lugar. Em síntese, é isto que o primeiro mandamento quer dizer. Deus quer estar em primeiro lugar nas nossas vidas. As outras coisas podem vir,
Não importa se é segundo, terceiro, quarto, quinto, não importa. O que importa é quem está ocupando o primeiro lugar nas nossas vidas. E aí nós discorremos mostrando da maneira como Deus trabalhou isto, por carinho, através de Jesus Cristo, que nós recebemos bondosamente do Senhor o cuidado. Falamos também dos deuses que hoje as pessoas construíram, né, do prazer, das posses, valor pessoal, projetos, planos, que ocupam o primeiro lugar nas nossas vidas. Mas o fato é que Deus requer o primeiro lugar. Agora, numa segunda realidade que eu quero caminhar com os irmãos aqui é o seguinte: é que nesse primeiro momento, Deus quer dizer quem Ele é. Por que isso? Porque tudo quanto for dito da agora para frente para Israel, Deus precisa de definir quem Ele é. Por que isso? Porque Israel passou mais de 400 anos em escravidão, no meio de um povo que tudo para eles era Deus. Era inúmeros deuses e que adoravam todos eles. Deus agora estava, depois de ter tirado esse povo da escravidão, colocado esse povo na sua presença, debaixo da sua direção, Deus agora estava dizendo para esse povo quem era o Deus único e verdadeiro. Esse primeiro texto está fazendo exatamente isso, porque Deus precisava estabelecer autoridade para dizer o restante dos mandamentos ou dos seus paradigmas para estas pessoas. Deus precisava dizer para o povo que ele não era mais um Deus, que ele era o único Deus verdadeiro. E nós podemos ver isso, irmãos, Deus definindo isso, quando ele fala com Moisés. Quando Deus encontra com Moisés no monte, Deus não deixa dúvida para Moisés quem ele é. E o fato é que tem duas realidades ali nessa conversa de Deus com Moisés, que eu gosto muito. E o Espírito Santo, irmãos, põe isso no seu coração. Isso define muito a nossa leitura da palavra. O Espírito Santo, ele não desperdiça palavras. E quando nós lemos a Bíblia, e a gente vê, assim, quem tem a leitura anual da Bíblia, por exemplo, se você pega o Antigo Testamento, lê um texto, quando você vai para o Novo Testamento, você tem a sensação de que você já leu aquilo lá no Antigo Testamento? É porque o Espírito Santo de Deus quer enfatizar algo que os testamentos não podem segurar. É transtestamental, ou seja, não está preso lá no Antigo Testamento, mas vazou, pervadiu toda a revelação especial de Deus e está ecoando lá na frente. Vocês querem ver uma aqui nesse encontro que tanto Jesus quanto Deus o Pai fez questão de fazer? Lá no monte, pensam comigo. O que foi que Deus disse para Moisés no monte, quando ele encontrou lá perto da sarça ardente, que repetiu em Jesus Cristo? Presta atenção. Eu estou falando
quem Deus é. Qual foi a preocupação de Deus com Moisés? Gente, presta atenção. Moisés foi criado, apesar de ter sido aprendido com a sua mãe, amamentado, mas Moisés teve uma formatação egípcia. A cultura de Moisés foi uma cultura egípcia. Moisés, apesar de ter sido uma pessoa escolhida, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus trabalhou isso a vida toda no coração de Moisés. Moisés era um rapaz, um homem formado, que não teve paz no seu coração, pelo seu chamamento. Ele viveu 40 anos em um lugar, com a plena certeza que Deus o queria em outro. Isso não é fácil. Moisés absorveu a cultura egípcia. Por isso que Deus teve esse encontro especial com ele. Dizendo o quê? Já começou por aí. Já começou por aí. Porque ele diz assim, olha, a adoração a mim, ela é diferente. Eu sou o Deus e você é o adorador. Tira o sapato. Aonde eu estou, é santo esse lugar. Ele já vai definindo. Mas não foi só isso. Para identificar quem Deus é, quais foram as palavras que Deus usou. Então, esse é o Deus histórico. Deus está dizendo assim, olha, dentro do parêntese histórico, eu sou o Deus da história. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Eu sou Eu sou o Deus da história. Isso é dentro do parêntese. Mas quando Deus diz quem Ele ultrapassa o tempo e o espaço. O que Ele diz? Não, aí Ele está dizendo, eu sou o teu Deus pessoal. Ali tem tudo, irmãos. A revelação de um Deus pessoal, a revelação de um Deus de um povo, e a revelação de um Deus da história. Mas tem algo mais. Vocês estão esquecidos. Quem diz? Sim, minha irmã Celi. Exatamente. Eu sou o que sou. Ou seja, eu sou autossuficiente. Deus está dizendo, eu sou Deus. E não dependo de nenhum outro e de nada para ser o que eu sou. Gente, como que isso é importante? Para não perder o link no Novo Testamento, quando foi que Jesus disse isso? Na hora de quem? Você passou pertinho. Mas você está no lugar errado. Mas você está perto. Não teve um momento... Não teve um momento quando Jesus falou quem Ele era, que só dele dizer quem Ele era... Não chuta, Ana. Que coisa, fica chutando. Presta atenção aqui. Né, Pedro? Só fica chutando aqui, né, Pedro? Então, presta atenção.
Jesus se identifica. E quando ele se identifica, as pessoas sentem o impacto de quem ele era. Não. Aí ficou tranquilo. Esse texto está tranquilo. Foi tranquilo quando os soldados chegaram e perguntaram quem é Jesus? Aí qual foi a resposta de Jesus? Eu sou. E quando ele diz eu sou, o que aconteceu? Você não está com o texto na cabeça. Não. Ó, irmãos, quando Jesus diz eu sou, ele está dizendo assim, eu sou o que sou, independentemente do Império Romano ou do Sinédrio. É o mesmo verbo do eu sou, lá de Êxodo, lá de Êxodo 3. Quando Deus diz assim para Moisés, eu sou o que sou. E agora, quando vocês chegarem em casa, leiam essa porção, para vocês verem o efeito que gerou nas pessoas presentes, quando Jesus se identificou como Deus. Leia lá o texto. Eu não vou falar mais nada desse texto. Ana, medite nesse texto hoje. Não, o texto de Jesus lá. Quando ele se identifica. Está nos 3 evangelhos. E um deles, um dos evangelistas, traz exatamente o impacto. Eu acho que são 2 dos evangelistas. Um enfatiza mais, o outro não. Mas traz o impacto. Hein? Mas aí tem também Lucas, não é? Lucas traz também. João também traz. Não quero agora, vocês vão ler em casa. Para os irmãos entenderem o quanto para Deus é importante identificar-se. Por isso que esse texto aqui, de Êxodo 20, é que Deus está se identificando e puxando para si toda a autoridade e todo o poder para dizer o que ele vai dizer em seguida. Por isso que é importante, irmãos. Por que a palavra, a Bíblia que você e eu carregamos, por que ela reveste de autoridade? Não é porque ela é dourada em volta, não é porque ela é publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil ou por qualquer outra sociedade, não é porque o Antigo Testamento for escrito em hebraico e o Novo Testamento escrito em grego, não é por causa disso. Por que estas letras, por que estas palavras se revestem de autoridade? Porque é Deus que puxou para si toda a responsabilidade e toda a autoridade para dizer o que ele disse e para fazer o que ele disse que faria. Por isso que esse primeiro momento é um momento muito importante. Porque Deus está dizendo para mim e para você o que é que nós devemos fazer. E aqui, irmãos, vem algo que é atualizadíssimo e que as pessoas do nosso tempo perdeu isso de percepção. Deus é o autor da moralidade. É Deus quem vai dizer o que está certo e o que está errado. Ninguém mais. É isso que Deus está dizendo para o seu povo. Eu
sou Deus, o único Deus, o Deus absoluto. E o que eu disser que está certo, certo será. E o que eu disser que está errado, errado será. E isto é absoluto. Nós perdemos isto. Por quê? Porque hoje a verdade passou a ser uma verdade relativa. Relativa. Então a minha verdade pode não ser a sua verdade, que também não é a sua. Cada um tem uma verdade. Na realidade, na verdade, isso tudo é mentira. O que é verdade é aquilo que Deus estabelece como verdade. Ele é Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. E Ele diz para mim e para você que o que Ele diz é o que é verdade. Por isso que esse primeiro momento dos 10 mandamentos são extremamente importantes para entendermos isso. Porque se a sociedade não tivesse um padrão absoluto, ela já teria desintegrado. E por que que nós estamos nos desintegrando? Porque nós estamos desconsiderando o padrão absoluto de Deus. Não vamos acabar por causa disso. Porque sempre foi assim na raça humana, irmãos. Elevamos, depois caímos. Elevamos, depois caímos. É assim sempre. É só pegarmos os livros de história e lermos. Porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Às vezes tínhamos um padrão moral alto e depois caímos. Aí o ser humano começava a morrer e aí levantava de novo o padrão. Buscava o Senhor, o Deus da palavra, e aí começava a elevar-se outro padrão. E aí caía de novo. Nós estamos em ladeira abaixo. Eu tenho impressão, irmãos, e converso com o irmão Melo, a gente sempre fala isso. A minha geração, foi o ápice da subida. Da minha geração para baixo, está caindo. Eu estou com 56. O ápice. Eu peguei a subidinha. Mas depois de mim, está despencando. Por quê, irmãos? Porque nós banimos a palavra de Deus, os mandamentos de Deus das nossas vidas. Religião nas escolas não era falar de religião, era falar de Deus, era falarmos de família, falarmos do padrão de Deus. Tinha também as igrejas, eram de uma estrutura tremenda. Agora, nós banimos essa realidade de Deus. Relativizamos a verdade. Relativizamos a moral. Logo, nós estamos nos deteriorando. Gente, eu não sei até quando vai esse negócio. Mas se demorar muito, nós vamos esbarrar nessa podridão dentro das nossas próprias igrejas. Porque vai chegar aqui. Vai chegar.
porque vai enchendo. Quando enche, chega. Um dos primeiros vazadouros é a igreja. Vai chegar aqui e não vai demorar. Por quê? Porque nós perdemos o absoluto, nós perdemos o padrão de Deus. Deus é quem decide o que está certo e o que está errado, irmãos. E os homens não estão obedecendo isso mais. Cada um decide o seu certo e o seu errado. Isso é para você, pastor, que é pastor. Para mim não é assim. Pecado não é isso. Deus é uma ideia boa. Todas as ideias boas é Deus. Quer dizer, eu creio que Deus é uma pessoa. A mania hoje é de que Deus é um pensamento, é uma ideia, uma força. Então, o ser humano está perdendo isso. E Juízes, irmãos, traz uma palavra que eu gosto muito, mas traz muito peso. Juízes 21, 25. Pode ler lá. Eu vou explicar por que isso aí. Não ouviu. Foi bom ler de novo. Então veja, aí você fala, o que esse rei tem a ver com os paradigmas de Deus? Israel era uma teocracia. O que o rei representava? Deus. O rei representava Deus para o povo. Logo, o rei dava o direcionamento de Deus para o povo. E é isso que está faltando hoje, irmãos. Nós hoje estamos faltando esse representante, ou estes representantes. Hoje, para ouvirmos alguém pregar, ou falar de Deus, nós temos que ter muito cuidado. Muitas vezes a pessoa fala de uma maneira contagiante, empolgante, mas quando você vai ver no fundo, ele não acredita muito naquilo que ele está falando. E o que ele está falando não é uma experiência pessoal dele. É algo que ele foi informado e está informando somente através daquilo que ele foi informado. Ele mesmo não fora formatado pela verdade que ele está tentando transmitir. Vocês conhecem a história do palhaço? O palhaço que foi procurar o pastor. Chegando lá, ele conversa com o pastor. E esse palhaço, ele era o carro-chefe do circo. O pessoal ia para ver o palhaço. A faixa principal no porta do circo era o palhaço. E esse palhaço foi conversar com o pastor por uma falta de alegria interior. O circo armou-se perto da igreja e ele foi conversar com o pastor. Aí o pastor viu que lhe faltava algo. Aí ele diz assim, olha, eu vou te dar um remédio. Eu mesmo fiz isso ontem. Tem armado aqui um circo e lá tem um camarada. Ele faz você pôr toda a tristeza para fora. Eu saí de lá
com dor de barriga, de tanto rir. Aí o palhaço disse para o pastor: pastor, eu sou o palhaço. Mas como assim? Como que você pode transmitir algo que você não está vivendo? Você faz tanta gente para lá. E eu prego uma verdade e poucas pessoas vêm para cá. Ele disse assim: sabe por quê, pastor? É porque eu prego a minha mentira como se fosse verdade única. E o senhor prega a sua verdade como se fosse mentira. Às vezes, irmãos, nós precisamos checar. Porque muitas pessoas não estão pregando uma verdade, uma mentira, empolgados. Outros estão pregando a verdade sem muita firmeza. Às vezes as pessoas falam de Deus, mas não estão transmitindo Deus. Coniventes com o pecado, coniventes com o momento que nós estamos vivendo. Não, isso é assim mesmo. Procura a sua felicidade. Irmãos, felicidade afora o padrão de Deus não é felicidade. É caminho para a desgraça. Os absolutos de Deus, por isso que são absolutos, são imutáveis. A Constituição do Brasil pode colocar leis que contradizem esse absoluto do Senhor. Mas o absoluto do Senhor é que vai dizer o que é certo e o que é errado. Deus está dizendo isso para o seu povo. Todos nós que somos crentes em Cristo Jesus, este é o padrão. A Constituição pode dizer qualquer coisa, a justiça pode referendar, pode fazer o que quiser. Mas se Deus diz que está errado, está errado. Eu posso até não discriminar, porque eu não vou fazer isso. Decisão nenhuma do Supremo Tribunal ou da Constituição brasileira ou de qualquer outro país. Mas o paradigma, o criador da moral é Deus. E Deus está dizendo isso para mim e para você agora. E quando falta pessoas para pôr isso em pauta, as pessoas começam a viverem perdidas. O que o texto diz? Que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Irmãos, a sociedade, o ser humano, a humanidade toda, só sobreviveu até hoje, porque grande parte abraçou os princípios imutáveis e absolutos de Deus. Se continuarmos na mesma velocidade em que as gerações após nós está fazendo com o absoluto de Deus, em poucas gerações, nós já não sobreviveremos mais. Por exemplo, tem hora que a gente vê algumas coisas acontecendo e diz assim, bem que eu gostaria de ter feito isso também. Por exemplo, está aparecendo ladrão amarrado em poste, ladrão sendo apedrejado. Não está aparecendo isso aqui? Vai ficar pior. A ausência do Estado gera a presença de todo tipo de percepção de justiça. Não se assustem de ladrão, o cara cortar a mão de um ladrão,
de cortar a genitália de um estrupador ou de um pedófilo. Não se assuste se isso começar a acontecer. Barbárias tamanhas começaram a acontecer. Sabe por quê? Nós estamos perdendo o rumo. Abandonamos a Deus, os princípios absolutos de Deus, enquanto sociedade, e estamos como o povo de Israel, sem alguém que represente com autoridade aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Nós estamos nos tornando moles, nós estamos nos tornando inconsequentes, fazendo vistas grossas, deixando como está para ver como é que fica, e nós estamos indo de mal para pior. Nós temos aqui na igreja advogados, juiz, promotores, delegado, escrivã da polícia. Eu imagino, irmãos, o que estas pessoas encontram no seu dia a dia. Aliás, tem alguns jornais aí que eu não ouço e nem assisto, que dão uma demonstração seletiva daquilo que está acontecendo no nosso país. Agora, isto é uma demonstração, isso não é realidades pontuais. Isso é uma demonstração do que está acontecendo com a humanidade. Qual a razão? Perdemos o foco nos paradigmas do Deus que pode dizer o que é certo e o que é errado. A minha geração cresceu entendendo o que era certo e o que era errado. Poderíamos até optar pelo que era errado, mas nós sabíamos, por educação, por instrução, o que era certo. Nós sabíamos. Poderíamos até fazer opção pelo que era errado, mas nós tínhamos plena convicção de que estávamos fazendo o que era errado. Sabíamos o que era certo. Hoje não tem mais essa percepção. Sim, meu irmão. Sim, o senhor é da mesma geração. Na igreja. Isso é o pior, meu irmão. É uma sensação falsa. Isso é uma sensação falsa. Isso é uma sensação falsa. Mas é uma sensação. É uma sensação falsa. Você pode pegar aqui no domingo à noite, podemos fazer uma sabatina bíblica, sem muita profundidade. Vocês vão passar vergonha. Falta de conhecimento de Deus, daquilo que Deus revelou para que eu soubesse. Não é assim, não é saber capítulo de cor, não é saber versículo, não, assim. E daí? O que esse texto tem a ver com você? Por que nós saímos domingo passado com a sensação de que o reverendo Alexandre falou para cada um de nós o que nós gostaríamos de ouvir? Por que nós saímos com essa sensação? Porque nós sabemos que tudo quanto ele diz é verdade. A gente tem plena certeza de que é verdade tudo quanto ele diz e a gente não tem praticado. Há um vazio, uma superficialidade
tremenda na nossa caminhada espiritual, irmãos. Tremenda. E nós temos como detectar isso nas reuniões de oração, nos compromissos a longo prazo, nos relacionamentos. Irmãos, eu tenho dito isso aqui e digo em qualquer lugar. A maioria dos casamentos que eu faço hoje, eu sei que os casais já transam. Só não pegam barriga porque são espertos. Mas eu sei. Agora imagina se a minha geração fazia um negócio desse. Nunca. Nunca. E isso, irmãos, é baixa de moral. Por quê? Porque Deus diz assim, se guarde. Mas não tem como, queridos. Todo mundo faz. Se uma menina falar que é virgem, se um menino falar que é virgem, torna-se piada. O pai do macho compra para ele uma dúzia de camisinha, tão logo ele começa a sua puberdade. O macho pode. Mas a fêmea faz também. Eu não sei se vocês observaram. A imoralidade feminina está mais agressiva, provocante, desafiante do que a masculina. Isso, irmãos, não é nada comparado ao que vai vir por aí. Porque como o Fernando disse, o seminarista Fernando, na sua escola dominical, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu não quero enumerar a denominação. O reino de Deus é muito maior do que qualquer denominação, irmãos. Presbiteriana, batista, católica, seja o que for. O reino de Deus pervade e invade todas as denominações. O reino de Deus é maior do que todos nós, enquanto presbiterianos. Então não estou falando de denominação. Mas, irmãos, todos nós, crentes, se olharmos para o nosso mundo hoje, com um olhar profético, nós vamos nos apavorar. E já tem pais aconselhando filhos a não terem filhos. Eu já ouvi isso. Porque você não imagina o que vai acontecer lá. Por exemplo, você com Pedro. Fala, Deus, o que vai acontecer com esse menino? Aí você vai tentar protegê-lo. Mas não adianta. O princípio é voltar ao princípio. Entender que Deus é Deus, é o Criador da moral, é o único que pode dizer o que é certo e o que é errado. E esse absoluto tem que ser implantado nos nossos corações pelo Espírito Santo. E a gente levanta a cabeça, e apesar do contexto cultural em que nós estamos vivendo, vivamos de maneira a honrar esse Deus. Sermos de fato diferentes.
É fácil? Não é. O tema do congresso, do retiro espiritual dos jovens é contra cultura. A vida cristã, irmãos, é contra cultura. E quando a igreja tenta unir-se com a cultura, ela perde a voz profética. Ela perde a voz que ela deveria ter de dizer para as pessoas qual o caminho de Deus. Qual o caminho de Deus? E nós vamos ter mordaças legais. No Brasil nós já temos mordaça legal. Eu não posso, estou sendo transmitido pela internet. Isso vai cair no YouTube. Uma das mensagens minhas foi censurada no YouTube, porque eu preguei que Deus é o único Deus verdadeiro e que não há outro. Foi censurada. Você acessa e está lá, censurado. Eu não falei nada sobre preconceito, nada. Falei que a mensagem que Deus é o único Deus verdadeiro. E fora dele, pode espernear que não há salvação. A Bíblia me confere isso. E eu acredito nisso. E como eu estou dizendo hoje, Deus está dizendo para mim e para você, sem o meu padrão, o mundo entra num caos sem precedente. A filha de Billy Graham, em 2011, ela escreveu um artigo que, se você hoje clicar na sua internet, digitar sobre a palavra da... Como é que é o nome dela? Ela é pastora. Eu a ouvi em 1988, pessoalmente. Põe assim, palavra da filha do Billy Graham sobre o atentado de 2011. De 2001. 2001. 11 não, 1. O atentado às torres. E? 2000 quanto foi? Está com... Já deu? Hein? 2001. Laurinha. Então, 2001 sim. 2001. Coloque assim, palavra da filha de Billy Graham sobre o atentado 2011 no Google e você acha na hora a palavra dela. Pode falar. Aí sabe o que ela diz? Reclamar para quê? Se nós banimos Deus das escolas, das casas, Aí ela desceu a lenha. E isso foi traduzido para o mundo todo. Palavra profética. Ela é uma pastorzaça, viu, irmãos? Eu ouvi pregar 2 vezes. Ela prega muito melhor do que o pai. Muito melhor. Porque ela é expositiva, o pai é evangelista. Mas prega na mesma unção. Excelente. E boa para escrever também como o pai, né? O reverendo Billy Graham foi fantástico. Então, irmãos, estamos perdendo por quê? Porque estamos perdendo o paradigma de Deus. Leva isso para casa. Pega o Pedro, pega os meninos, pega o Pepe, vocês que ainda têm crianças, pega o Vitor, pega esses meninos e ensine-os a palavra de Deus. Diga para eles que esta é a verdade absoluta. Cumpra Deuteronômio 6 nas suas casas, porque é a única maneira de você proteger o Pedrão. Para que ele cresça o menino e represente o papel que Deus quer que ele seja na vida.
dentro do caminho do Senhor. Porque senão você não vai conseguir protegê-lo. Nenhum pai consegue proteger nenhum filho, a menos que ele tenha consciência do que Deus quer para ele. Corre, mas aí o senhor dorme tranquilo, porque passa a ser opção dele. E você pode orar assim: Deus amado, tenha misericórdia dele, porque diante do Senhor eu o criei debaixo dos teus caminhos. Pronto, só isso. Você vai continuar dormindo tranquilo. Vai continuar dormindo tranquilo. Em momento nenhum a Bíblia diz: nós fazendo isso, nós salvaremos os nossos filhos. Mas Deus diz que assim será o melhor caminho, que isso será o melhor caminho. Senhor? Estamos livres do sangue. Olha, porque eu não vou te pedir desculpa, porque de ter dado essa informação, você poderia estar pensando assim: puxa, se eu quisesse ouvir isso, eu teria ficado me sentindo no Jornal Nacional. Né? Mas não vou pedir, porque você sabe disso. Mas eu quero dizer para vocês que o remédio é a palavra de Deus, irmãos. É o absoluto de Deus. Deus impregnando isso no coração da gente, não tem como. Claro que as lutas, os enfrentamentos, ontem nós começamos o Ministério Dorcas. E assim a gente sempre fica pensando, tanto no início do Ministério Dorcas, quanto no final. Eu quero dar uma palavra diferente. No início eu quero dar uma palavra de motivação, no final eu quero dar uma palavra de felicitação pelo que está acontecendo. Mas ontem eu não consegui. Ontem o que eu disse para o pessoal é o seguinte: que nós devemos encarar a vida com realidade. E qual é a realidade? A vida é dura, irmãos. Se eu encarar a vida como vida difícil, Jesus disse que não seria fácil. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Você vai ter lutas, mas a chegada é segura. É isso que ele está dizendo para mim. Se eu olho para a vida como que se ela não é brincadeira, não é fácil, cada dia, cada desafio vai ser um desafio para a minha fé, vai ser um desafio para que eu possa buscar do Senhor orientação para resolver os problemas e as dificuldades, e em cada vitória eu vou tornar-me mais gigante. Agora, se eu olhar, irmãos, para os problemas como obstáculo para eu ser feliz, aí eu vou ficar amargurado, decepcionado, com raiva de Deus e de todo mundo, dos pais principalmente, porque não me criou assim, porque não me deu isso, porque não me deu aquilo, eu não tive oportunidade tal, não tive oportunidade ciclano. Mas se eu entender que a vida é um desafio, eu vou vivê-la vencendo cada desafio e preparando-me para o próximo. E é assim a vida, irmãos. Não é brincadeira esse negócio. Sabe por que se vende muito medicamento para dormir, para depressão, para tudo isso, irmãos? É só por causa disso. Nós temos o falso conceito de que a vida vai ser um mar de rosa da barriga ao túmulo. Não vai, irmãos. Até para nascer é difícil. Por que o moleque abre o bocão? Se ele não chora, o médico corta ali uma palmadinha na bunda para ele chorar. Ele precisa chorar para abrir o pulmão. E um já vem com o pescoço amarrado, outro já vem com o calcanhar segurando pelo pé do gêmeo, outro já vem menor do que era, outro já vem com problema cardíaco, outro já vem com problema tal. E a vida é assim, irmãos. E louvado seja o nome do Senhor por isso.
Paulo diz em Romanos 5, olha, a provação gera caráter, gera integridade. E quando formos aprovados, geramos uma bendita esperança. E quando geramos uma bendita esperança, Deus derrama sobre nós o seu amor pelo seu Espírito Santo. Sabe o que Deus está dizendo, irmãos? Um caráter formatado, esculpido pela vida, com o amor de Deus derramado no nosso coração. Não há nada e não há ninguém que nos segure, irmãos. Até o dia quando Ele mesmo, Deus, vai dizer assim, vem para casa, filho. Acabou o seu tempo de batalha. Vem para casa. Deus, irmãos, nos deu a bênção de estarmos aqui. Eu sinto extremamente privilegiado de viver nesse tempo e de estar onde eu estou hoje. E por todos os enfrentamentos que eu passei, por todos que eu fui derrotados e por todos que eu fui vitorioso. Porque eu só sou o que sou hoje, porque eu somo tudo isso. E se a gente sentar para conversar, eu posso contar algumas coisas para você. Mas outras eu não posso. Porque você não iria suportar. Não posso. Porque você não iria suportar. Deus, irmãos, é o único que firma o meu e o seu caminho. Porque Ele é o único que pode dizer para mim e para você o que é certo e o que é errado. Ninguém mais. Ah, todo mundo está fazendo. Eu não sou todo mundo. Não sou mesmo. As meninas cansavam de dizer assim, as filhas do Barone faz. Eu não chamo Barone. Não chamo Barone. E aí os irmãos podem notar, porque o Barone é linha dura. Eu cheguei a suplantar o Barone em algumas coisas. A palavra de Deus, irmãos, que deve ser o paradigma na sua casa. Filho, vem cá, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Começa a colocar isso no coraçãozinho de seus filhos, para que eles se submetam a isso aqui. Filho, vem cá. Você não precisa bater. Você não precisa gritar. Senta ele e diz, filho, vamos ler um texto aqui. Mamãe quer ler um texto para você. Ou papai, leia o texto. O que o filho entendeu desse texto? Se ele não entendeu, explique. Deixa ele impregnar a sua mente e o seu coração por isso aqui. Deixa ele ter isso como paradigma de referendo para aferir os seus caminhos. Eu estou namorando com fulano, estou fazendo isso, então deixa eu perguntar a Deus se está certo. Deus tem um padrão. E quando nós nos submetemos a esse padrão, Deus é glorificado e nós seremos felizes. É aí que reside toda a felicidade. Em obedecer a Deus e em amar o Senhor. Vá por mim. Pode ir. Se falar que evangelho nas escolas é meio complicado, eles apedrejam. Pode.
Ou então com o seu iPod. Eu acho que isso, viu, Ana? Isso aí já é a consequência. Sim, claro. É a única maneira de fazermos isso com os nossos filhos. Mas é claro que é. Claro que é. Mas como eu não sei quando vai chegar, eu só sei do meu papel de agente transformador e preservador do meu tempo, então eu tenho que trabalhar. Por exemplo, por que a igreja, a preocupação do conselho dessa igreja é dar o melhor para as crianças? O alvo principal do ministério desta igreja são os nossos pequeninos. E as equipes que trabalham com eles, trabalham com esmero, para que eles possam ser educados na palavra do Senhor. E mudar a geração deles. Quem sabe a geração deles vão começar a subida de novo. Quem sabe a geração deles vão dizer não a um punhado de coisas. Vão serem juízes, vão serem promotores, vão serem pastores, vão ser pais de famílias, professores, advogados. Vão trabalhar na sociedade para redirecionar a sociedade. Eu não sei. Eu só sei que a caminhada da raça humana é desce, sobe, desce, sobe. Sempre assim. Pode olhar. Sempre foi assim. Né? Chegou a um ponto que Deus quis acabar com tudo, porque o negócio já estava fedendo. Deus não faz isso agora porque Jesus pisou esse planeta e fez algumas promessas que Ele não pode quebrar. Por isso que Deus ainda não nos consumiu, irmãos. Por muito menos Ele acabou com Sodoma e Gomorra. Por muito menos. Ele não faz porque Jesus fez algumas promessas que Ele não pode quebrar. Porque Ele é o grande Deus.